Hello there, aqui Teacher Edson com mais uma aula de inglês. Hoje a nossa aula 2 e parte final do Salmo 1. Vamos aprender muito inglês agora? Vamos? Então vamos lá. Começando aqui com a leitura, do que já foi feito na aula anterior, nos primeiros 3 módulos, tá bom? Então vamos começar do início rapidinho aqui a leitura e a tradução, tá bom? Oh, the joys of those who do not follow the advice of the weak. Oh, as alegrias daqueles que não seguem o conselho dos ímpios. Ou stand around with sinners. Ou fica com os pecadores, ou join in with mockers, ou se junta aos escarnecedores. But they delight, mas eles se deleitam in the law of the Lord, na lei do Senhor, meditating on it day and night, meditando nela dia e noite. They are like trees. They are like trees. Eles são como árvores. Planted along the river banks. Planted along the river bank. Plantadas na margem do rio. Bearing fruit each season, dando fruto em cada estação. Their leaves never wither. Their leaves never wither. Suas folhas nunca murcham. And they prosper in all they do. And they prosper in all they do. E eles prosperam em tudo o que fazem. Ok. E agora vamos partir do verso 4, sem mais delongas, ok? But, nós já estudamos aqui but, But not the wicked. But not the wicked. Deixa eu marcar tudo aqui para ficar melhor. But not the wicked. Mas não são. Mas não os ímpios. Ou seja, o que quer dizer essa frase? Mas não os ímpios. É raro, pessoal, ter uma frase com not assim isolado, mas tem, tá? But not the wicked. Mas não os ímpios. But é muito simples, o but sempre vai significar, ou geralmente vai significar mas, no entanto, porém, ok? Muito simples essa, vamos para a próxima. They are, olha o they are aqui, ó, de novo. They are like, they are like, travou. They are like, ou they're like, eles são como, tá? Novamente o like no sentido de como e não no sentido do verbo gostar, tá? Então aqui novamente tem uma comparação. They are like worthless chaff. Eles são como palha sem valor, tá, gente? Olha aqui, o inglês faz muito isso aqui. Atenção para essa palavra. Eu vou até copiar ela aqui e levar para nosso bloquinho de notas. Deixa eu abrir ele aqui. Bloco de notas. Vamos abrir aqui, colar aqui no bloco de notas. Deixa eu ver se você vai ver agora. Não quer aparecer o nosso bloquinho? Não vai aparecer. Isso, agora sim. Bloquinho de notas, tá?
Atenção para essa palavra, worthless. Essa é uma palavra formada de duas, tá? Worth é algo que tem valor, né? Algo que tem valor, que merece ser valorizado. E less é deixa eu ver aqui rapidinho. Um sufixo, yes. Less é o sufixo que, juntando-se à palavra worth, faz essa palavra ter sentido oposto. Worth é aquilo que tem valor e worthless, sem valor. A mesma coisa acontece com a palavra care. Care é cuidado. Careless, sem cuidado, tá bom? Então, isso é o que acontece com worthless. Então, voltando aqui para o nosso PDF, worthless chaff. Worthless chaff. Worthless é sem valor e chaff é palha, tá? Palha. Chaff é palha. Então, na língua inglesa, como você deve saber, o adjetivo vem sempre antes do substantivo. Na língua portuguesa é o contrário. Da língua portuguesa vem primeiro o substantivo, depois o adjetivo, que é a palavra que dá qualidade ao substantivo. No caso, a qualidade da palha é sem valor. Então, sem valor, palha. E é assim que eles dizem mesmo, tá? They are like worthless chaff. Eles são como sem valor, palha. Eles são como palha sem valor. Is scattered quer dizer espalhar, é o verbo espalhar. Como está no plural, espalhadas ou espalhado. No caso aqui é palhas, então espalhadas. By the wind é uma expressão muito usada em inglês. By the alguma coisa. By the Edison, pelo Edison. By the wind, pelo vento. Então, essa expressão by the é pelo e wind é vento, tá? Então, só voltando aqui rapidinho. But they not the wicked, mas não os ímpios. They are like worthless chaff. Eles são como palha sem valor. Scattered by the wind, espalhadas pelo vento. Good. They will be condemned. They will be condemned. Condemned. Muito simples aqui. They é eles ou elas, certo? Will be é serão, né? Eles serão. Vai depender do sujeito, né? Will be vai ser serão, será, seremos, depende do que vier antes, tá? Will é apenas o auxiliar de futuro, na verdade o serão aqui é o verbo be, que é o verbo ser, ok? Então will be leva o verbo be para o will leva o verbo be para o futuro. Então nós temos aí will be, que é serão. Condemn, condenar, né? Condemned, condenados ou condenadas. Então, they will be condemned, eles serão condenados. At the time, na hora. Ou seja, at the é na, como eu disse para vocês, acontece isso muito em inglês, duas preposições unidas para formar uma só palavra. Então, at the também é na. At the time. Time é hora, tempo, tá? Então, at the time, na hora. Of, aqui o of aqui funcionando como do, né? Of judgment. Judgment. A gente não fala o G, tá? Judgment. At the time of judgment. They will be condemned. Eles serão condenados at the time of judgment. Na hora do julgamento.
Sinners. Desculpa aí, pessoal. Sinners will have no place. Novamente aqui o will aparecendo. Ou seja, nós temos pecador, sinner, no plural sinners, pecadores, e nós temos o verbo have no. Have no é não ter, tá? Have no money now, eu não tenho dinheiro agora. Have no é não ter. Will have no, e é isso que é importante, will have no é não terão. Quem não terão? Pecadores. Se fosse outros sujeitos, por exemplo, fosse eu, I have no, I will not have no, eu não terei. You will have no, você não terá. Então é uma expressão interessante. Deixa eu só colocar algumas notinhas aqui para vocês entenderem melhor esses verbos, tá? Olha, botar eu, colocar eu aqui, você, you, nós e eles, tá? Para ser rápido. Como seria eu não terei? O verbo ter é have no. Have no é não ter. Eu não tenho. I have no. Eu não tenho. Mas se eu colocar o eu aqui, ó, eu não terei. Olha que interessante. Eu não terei. I will have no. Eu não terei. Se eu colocar aqui na frente do you, a mesma coisa. You will have no. Você não terá. Se eu colocar aqui na frente do nós, we will have no, nós não teremos. Olha que interessante. E se colocar aqui na frente do they will have no, eles ou elas não terão. É igual o will be, tá? Vou até tirar aqui e colocar para vocês que fica interessante. Be, will be, é o verbo ser, certo? Will be, em todos aqui, be. Rapidinho aqui, para você entender os padrões da língua. I will be, eu serei. You will be, você será. We will be, nós seremos. They will be, eles serão. He will be, ele será. Olha que legal, serve para todos. A língua inglesa é muito fácil e muito simples. Vamos continuar aqui? Então, sinners will have no. Oh, sorry. Aqui. Sinners will have no place. Place é lugar, tá, gente? Simples assim. Place é lugar. Sinners will have no place. Pecadores não terão lugar. Among também é muito simples. É entre, tá? Tem o mesmo sentido de between, tá? Between, só que between tem o sentido mais literal, tá? Between quer dizer uma coisa entre a outra. Já among, que tem o mesmo sentido, mas tem um sentido de entre mais geral, por exemplo, entre os pecadores, entre os amigos, que não quer dizer que necessariamente, por exemplo, algo entre minhas mãos aqui, como between, tá? Entre minhas mãos, entendeu? Então é isso que significa. Então, among é entre, the tá aqui com sentido de os, como eu disse para vocês, o the significa o, os, as, a, e aquele significa os, e godly é piedoso, tá? No singular mesmo, piedoso. Mas como o Salmo está falando de algo geral, foi traduzido por piedosos, como aqui no caso dos ímpios. Não aparece a palavra ímpio no plural, mas como está falando de forma geral, wicked pode ser traduzido como ímpio ou ímpios, tá ok? Então, só voltando aqui rapidinho. A gente já está chegando nos 15 minutinhos, olha como passa rápido. Leia comigo.
but not the wicked. Olha a tradução de wicked aqui, tá? Mas não os ímpios, tá? Aqui, wicked não está no plural, mas como está falando do ímpio de forma geral, pode ser traduzido como ímpios. They are like worthless chaff. Eles são como palha sem valor. Scattered by the wind. Espalhados ou espalhadas pelo vento. Scattered by the wind. They will be condemned. Eles serão condenados. At the time of judgment. Na hora do julgamento. Sinners will have no place. Pecadores não terão lugar. Among the godly. Entre os piedosos. Agora o último versículo do Salmo. For the Lord, pois o Senhor, tá? Então for que é a palavrinha que significa para, mas também significa pois, tá? For the Lord, pois o Senhor, watch over. Isso aqui é um verbo que a gente chama de phrasal verb. É um verbo formado de duas palavras, de dois verbos ou duas palavras, ok? Watch over quer dizer vigiar. Watch over. Vou colocar ele aqui nas minhas notinhas para te explicar melhor, tá bom? Como nós estamos terminando, vai ficar muito bom. Aqui, notinha. Vamos lá. Passando, você que watch sozinho, TCH, watch sozinho é igual a assistir, tá? Assistir. Watch over é o verbo cuidar, no sentido de vigiar. Então, watch over tem o sentido de vigiar, cuidar. Acontece isso muito na língua inglesa, tá? Verbos formados de mais de uma palavra, tá bom? Sozinho, watch. E por que, professor, tá o watches? Porque ele está se referindo ao Senhor, the Lord, ele, o Senhor é a terceira pessoa. Então, como esse verbo aqui está no presente simples, então the Lord watches over, quer dizer, o Senhor vigia, o Senhor cuida, tá bom? Se fosse eu cuido, ficaria I watch, até aqui, ó, I watch over. I watch over. Mas como é a terceira pessoa, no presente tem essa aqui deste verbo, tá? Pois o Senhor, for the Lord watches over, pois o Senhor vigia, cuida, the path of the godly. The, aqui é o do, né? Nesse caso é do. Literalmente em inglês, o caminho, pois o Senhor cuida o caminho, né? Path. Way é caminho e path também, tá? Mas path tem o sentido de vereda, enquanto caminho, way, tem o sentido de uma maneira de chegar, uma coisa mais ampla, mais larga. Pois o Senhor cuida o caminho do ímpio. Então, como não fica legal em português, a gente traduz por cuida do caminho. Of the aqui, como eu falei para vocês já algumas vezes, of the geralmente pode significar do. Of sozinho é do, e of the é como se fosse de o, do justo, né? De o piedoso. Então, de o vira do, né? Of godly. Godly é piedoso. Veja que aqui nós traduzimos por piedosos, como eu disse para vocês, por causa da questão geral. Quando a gente fala do ímpio aqui, o wicked, e traduz por ímpio ou ímpios, a mesma coisa acontece com o godly.
como a gente está falando de forma geral, aqui poderia ser dito, pois o Senhor cuida, vigia o caminho do piedoso. E ele vigia não no sentido, como, para fazer uma comparação, como a galinha vigia os pitinhos, entendeu? Para que esteja tudo bem. Não no sentido de vigiar para evitar, mas no sentido de cuidar, tá bom? For the Lord watches over the path of godly, né? But, ó, o but aqui de novo, mas, ó, geralmente o but significa all the path aqui, the path, o caminho, tá vendo como o the aqui agora virou o, né? E path, o caminho, all of the, aqui de novo, of the, no sentido de do, de o, né? Do wicked, olha o wicked traduzido aqui no singular. Porque aqui começou no singular. For the Lord watches over the path of the godly, but the path of the wicked leads to destruction. Destruction. Leads é levar no sentido de liderar, né? Guiar. Leads é daqui que vem a palavra líder, tá? Leads, ou seja, leva, to, no sentido de para a destruição, tá? Destruição é uma palavrinha amiga que nos ajuda a entender. Viu? Chegamos ao final. Vamos ler rapidinho todo o texto para você aprender cada vez mais, tá? All the joys of those who do not, all the joy, vou marcando para a gente ler melhor, tá? All the joys of those who do not, ó, as alegrias daqueles que não, follow the advice of the wicked, seguem o conselho dos ímpios, ou stand around with sinners, ou fica com os pecadores, ou join with mockers, ou se junta aos escarnecedores. But they delight, mas eles se deleitam in the law of the Lord, in the law of the Lord, na lei do Senhor, meditating on it day and night, meditating on it day and night, meditando nela dia e noite. They are like trees, eles são como árvores, planted along the river bank, planted along the river bank, plantadas na margem do rio, bearing fruit each season, dando fruto em cada estação, né? Carregando fruto em cada estação, árvore carregadas de fruto. Their leaves never wither, their leaves never wither, suas folhas nunca murcham. And they prosper in all they do, and they prosper in all they do, e eles prosperam em tudo que fazem. But not the wicked, mas não os ímpios, They are like worthless chaff, eles são como palha sem valor. Scattered by the wind, espalhadas pelo vento. They will be condemned, eles serão condenados. At the time of judgment, no tempo do julgamento, ou na hora do julgamento. Sinners will have no place, pecadores não terão lugar among the godly, entre os piedosos. Good. For the Lord watches over, pois o Senhor cuida.
for the Lord watch over the path of the godly, do caminho do piedoso. But the path of the wicked, mas o caminho do ímpio, but the path of the wicked, mas o caminho do ímpio leads to destruction. Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula. Meus parabéns por você chegar até aqui. Não esqueça de assistir essa aula pelo menos 3 vezes. Assista, só vai fazer bem para você. Coloque essas frases no Anki ou em qualquer aplicativo de flashcards, ou escreva e tente memorizar, leia todos os dias, aprenda essas frases e você vai ficar cada vez mais perto da fluência, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.